leitura de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o item 4, trabalho. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai, obra até agora e eu trabalho também. João 5,17. Em todos os recantos observamos queixosas e insatisfeitas socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Os que vazem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênuo de conservar o que é inútil e ruinoso das quedas no pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai, que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria, e a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor, e o Mestre se esforça por nós. Desde quando? Então, né, essa leitura de hoje nos fala do trabalho, né, e do quão isso é digno, né, e de como isto é precioso, né, quanto isso é grandioso para os nossos espíritos. E ainda, nos dias de hoje, muitos ainda que adentram aos ensinamentos de Jesus, seja em que religião for, em que templo for, muitas vezes não entendem a sacralidade desses locais que o amparam, que o acalentam, no sentido do esclarecimento para seus espíritos que iniciam este processo de despertamento, mostrando a esses irmãos a grandiosidade que é a vida, o sentido, o propósito. E isso, muitas vezes, entra em choque devido ainda à espessura de sombras que existe no coração de cada um, e que a luz inicia este caminho de abertura destas couraças sombrias, fruto de orgulhos e preguiça, fruto de descaminhos que duram milênios,
que através deste processo de despertamento, porque passa esta humanidade, porque passa este orbe, poucos serão os escolhidos e a grande maioria ainda teima em contestações descabidas, sombrias, totalmente alheias ao processo na qual estão inseridas, fazendo uma comparação com aqueles alunos que não acompanham o restante da classe que progride e ficam importunando o professor com perguntas descabidas que já foram respondidas dezenas de vezes e não entendem. Daí serem convidados a buscar um ensino inferior de acordo com as suas possibilidades. E isto, nos dias que correm, muitos estão sendo convidados a iniciar o processo em orbes mais atrasados que o nosso. Portanto, reflitamos sobre o nosso papel, reflitamos pela oportunidade que nos é dada, arregacemos as mangas e busquemos esse entendimento profundo que Jesus veio trazer até nós. E para que haja esse entendimento, há necessidade do esforço de cada aprendiz que está sendo apresentado, a obra gigantesca que está sendo edificada por Jesus. Portanto, aprendizes da Boa Nova, façam o devido esforço para o serviço que lhes cabe, tendo o entendimento que Jesus continua no leme e trabalhando como nunca para que esse processo se finalize, conforme está escrito nas Sagradas Escrituras e que se cumprirá letra a letra. Portanto, tenhamos em mente e em nossos corações a gratidão pela oportunidade a nós oferecida e redobremos os nossos esforços, entendendo que somos partícipes deste processo grandioso de transformação do orbe. Irmãos de diversas esferas,
mais evoluídas que a nossa, estão encarnando este orbe para dar a alavancagem necessária aos nossos espíritos, ao orbe como um todo. A nossa escola está saindo do grau do ginásio, entrando no grau colegial, para daqui a um século ingressar no curso superior, que dará esta humanidade o direito do convívio com esses irmãos superiores, dando a cada um de nós a oportunidade de um crescimento e, por enquanto, nossas mentes ainda embotadas de sombra nem sonham com o que está por vir. E que Jesus nos abençoe e tenhamos profunda gratidão pela paciência que esses excelsos instrutores têm para conosco, alunos ainda retrógrados, neste grande processo de transformação e luz. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Uma semana radiante de luz, de paz e harmonia para os nossos espíritos. Que assim seja.